Meus irmãos, quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 16. Do verso 14 ao 18 hoje. Lucas capítulo 16, verso 14 até o 18. Diz assim a palavra de Deus. Ora, os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar-se com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te bendizemos pelo dia de hoje. Um dia que não foi feito para nós, ó Deus, mas um dia que foi feito para o Senhor. Como todos os outros. Mas nesse em especial, o dia foi separado para que tivéssemos um momento de culto, de encontro com o Senhor. Por isso estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua presença, do Teu Santo Espírito, diante, ó Deus, da Tua graça, como cantamos, ó Deus, e da Sua exaltação. O Senhor sobre todas as coisas. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, que sejamos atentos, estejamos atentos, que o nosso coração esteja receptivo, que os nossos olhos, ouvidos e mentes, ó Deus, queiram cada detalhe da Tua palavra, que é alimento, que é verdade e que é vida, Deus. Por isso, Pai, fala conosco. Ministra, Deus, aos nossos corações, nos conforma hoje um pouco mais à imagem de Cristo Jesus, o nosso molde perfeito, aquele, ó Deus, a quem devemos copiar, aquele a quem devemos imitar, aquele a quem devemos, ó Deus, adorar. Por isso, Deus, fala conosco. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, um grande, ou alguém muito conhecido nos Estados Unidos, eu não quero dizer o nome dele porque a história em si, ela se encaixa muito bem com aquilo que acabamos de ler. Era muito conhecido no mercado imobiliário, no mercado financeiro, porque ele prosperava muito e muito a cada ano. E ele sempre aparentava uma vida correta diante das pessoas. Ele se preocupava com a sua imagem, ele se preocupava com as coisas que ele falava, ele se preocupava como ele se vestia, ele se preocupava com tudo. Ele se preocupava aonde ele iria para saber se onde ele estava indo era um lugar onde ele seria bem visto ou não. Ou seja, um homem que era cuidadoso com a forma de como ele se apresentava para a sociedade. Por ser um homem famoso, ele deveria cuidar da sua imagem. Ele era um homem respeitado, premiado, ele era convidado para palestras, para dar palestras, para mentorear novos empresários. Ele era um homem muito, muito famoso nos Estados Unidos. A sua imagem pública, então, ali, era uma imagem impecável. Mas acontece que as coisas mudam. E um certo dia, parece que alguma investigação veio à tona e descobriu-se algo totalmente diferente e oposto daquilo que ele apresentava ou aparentava ser. Por detrás daquela imagem cuidadosamente construída, cuidada, havia um sistema ou uma vida inteira de mentiras. Ele manipulava, fraudava. Ele não enriquecia ou prosperava de forma lícita. Na verdade, ele só demonstrava ser alguém correto. Tudo para ele funcionava perfeitamente por fora. Até que, em determinado momento, numa investigação, descobriu-se fraudes, mentiras, roubos, desvio de dinheiro. Irmãos, o problema daquele homem não era a falta de inteligência, não era a ausência de disciplina, porque ninguém conseguia enriquecer ou consegue enriquecer de qualquer maneira, a qualquer custo. Até para aquilo que é errado,
exige-se disciplina, cuidado, planejamento. O problema é que a vida inteira dele era organizada, ou havia sido organizada, simplesmente para sustentar uma aparência piedosa, correta. De alguém que trabalha e colhe os frutos do seu trabalho. O problema foi esse. Que ele se preocupou tanto em parecer, em demonstrar, do que ser, do que viver. Quando esse caso veio à tona, ou veio a público, muitos duvidaram. Eles não conseguiram crer, porque aquele homem parecia tão correto, tão correto. Mas o ponto é esse. Aquele homem não deveria viver para parecer correto. Ele deveria viver de forma correta. Isso que eu estou contando aqui não é uma coisa que se limita ao sistema financeiro, ou você pode estar pensando em algum político, algum empresário, ou alguém conhecido seu. Porque esse tipo de vida, ele não se limita apenas à esfera pública, à esfera política, à esfera financeira. Na verdade, nós vemos muito disso nas redes sociais, mas também, irmãos, isso pode nascer no coração religioso, diante de nós. E há uma diferença profunda justamente nisso. Quando eu costumo dizer para alguém, quando a gente está conversando sobre ser santo, ser sal, ser luz, quando nós chegamos num ambiente iluminado, como se você estivesse na igreja à noite e as luzes estão acesas. Se você acender mais uma luz, não fará diferença nenhuma. Vai ser só mais uma luz, bela, clara, bonita. A diferença é exatamente isso: parecer iluminado e ter luz. A diferença que nós vamos ver no texto é justamente essa, entre viver de forma verdadeira e viver para manter uma imagem. E é exatamente esse tipo de fé, uma fé construída para funcionar diante das pessoas, que Jesus vai confrontar nesse texto que acabamos de ouvir. Jesus vai dizer, como eu disse para as crianças, não adianta nós sustentarmos uma imagem em público, nos justificarmos diante das pessoas. Se você olhar para o seu lado, você vai ver uma bela pessoa, uma boa pessoa. Você vai ver uma pessoa íntegra, honesta, correta, uma pessoa cristã. Mas o texto que nós vamos ver vai nos mostrar que Jesus não olha como nós olhamos, ou não enxerga como nós enxergamos. Jesus, ele enxerga o nosso coração. E é esse tipo de fé que Jesus vai confrontar. Por isso o tema do sermão vai ser: viva diante de Deus, abandonando a fé de aparência diante dos homens. Vou repetir mais uma vez. Viva diante de Deus, abandonando a fé de aparência diante dos homens. Mas antes de entrarmos propriamente no texto, uma breve pincelada sobre aquilo que nós já vimos até agora. Nós sabemos que o Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, companheiro do apóstolo Paulo. O desejo de Lucas era escrever ou investigar cuidadosamente e com fidelidade os fatos sobre Jesus. Mas também ele tinha um profundo interesse pastoral. O objetivo de Lucas, então, não é só retratar eventos ou relatar eventos, mas conduzir o seu leitor, o seu destinatário, a uma fé sólida e consciente. Esse evangelho foi escrito provavelmente entre os anos 60 e 80 depois de Cristo, em um período que a igreja já enfrentava desafios muito grandes, mas ainda assim, diante das pressões culturais, do risco constante de confundir prática religiosa com fé verdadeira, Lucas escreve a Teófilo, mas deixando claro desde o início que o seu escrito ou a sua obra é pensada para instruir toda a igreja acerca da vida de Jesus. É um evangelho que fala para quem já frequenta o ambiente da fé, chamando a cada um de nós para examinar o nosso coração, não apenas o nosso comportamento. Quando nós paramos os nossos afazeres ou a nossa semana, entendemos que hoje é o dia do Senhor. Nós estamos aqui porque é um simples cumprimento religioso ou porque de fato o nosso coração deseja estar aqui. O propósito de Lucas, então, é oferecer certeza das verdades do Evangelho. Tudo que Jesus fez, viveu. Esse é o desejo de Lucas. E é nesse contexto que Jesus, aqui no capítulo 16, se volta não para pessoas que não conhecem a sua palavra. Ele não se volta para pagãos, para gentios,
mas para líderes religiosos. E esses líderes que até então eram respeitados, homens corretos à vista de todos. E Jesus agora vai confrontar a espiritualidade vazia deles. Jesus vai dizer que a espiritualidade deles, ou a religião deles, funcionava somente diante dos homens, porque o Senhor não estava satisfeito com ela. Aquela vida religiosa deles não se sustentava diante de Deus. Irmãos, esse é um texto que nos confronta demais. Quando estava lendo, preparando, não tem como nós pensarmos, ou quando nos deparamos com um estudo mais profundo desse texto, desses 4 versículos, é difícil não pensarmos nas vezes que fizemos as coisas por fazer, ou vocês vão ouvir durante a exposição alguns exemplos de coisas que nós achamos que podem ser comuns, mas que na verdade revelam a hipocrisia do nosso coração. Revelam que, na verdade, nós fingimos muitas vezes uma fé à vista dos outros, e o nosso coração muitas vezes está longe do Senhor. Por isso eu peço que vocês acompanhem com atenção, para que Deus continue falando conosco. O capítulo 16, então, não começa com um confronto direto aos fariseus. O reverendo Wagner deve ter falado, ou provavelmente já expôs isso na semana passada. Jesus começa ensinando. Jesus vai falar sobre dinheiro, felicidade, senhorio. Jesus vai deixar claro que não existe neutralidade espiritual. Não há como deixar de servir. Ou servimos a Deus, ou servimos a um outro Deus, ou um Deus com D minúsculo, ou ao, como eu gosto de dizer aos mais novos, ao demônio. Não tem como servir a Deus e ao dinheiro, é o que ele vai dizer aqui no capítulo 16. Então não há neutralidade espiritual. Nós sempre servimos a alguém, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas expectativas, ou aquilo que enche os nossos olhos, o nosso coração. Jesus começa a ensinar então sobre isso, deixando claro isso. Não há como você servir a Deus e ao dinheiro, ou a Deus e a outro Senhor. A declaração central vem um pouco antes do texto que nós lemos, do verso 14, que é justamente isso. Com isso em mente, de que não há como servir a 2 senhores, ou se ama a Deus, ou se vive governado por um outro Senhor. Entramos no nosso texto. O nosso texto vem depois de um longo caminho traçado por Jesus ao longo dos capítulos anteriores. No capítulo 15, onde Jesus responde diretamente às críticas dos fariseus. No capítulo 15 ele vai responder aos fariseus. Ele vai tratar assuntos com esses homens, porque eles criticaram Jesus por receber pecadores, por comer com eles. Jesus vai dizer que o coração do Pai, ele busca o perdido e encontra esses perdidos para restaurar e convidá-los à festa. O foco então esteve sempre no Deus que corre ao encontro do pecador, que recebe pela graça, que convida para a festa. Em seguida, no capítulo 16, Jesus começa a falar aos seus discípulos, ensinando como é viver na casa do Pai. E depois de Deus, ou de Jesus mostrar como Deus recebe, restaura e celebra com festa os pecadores que vêm até Ele, agora Jesus vai ensinar sobre fidelidade, mordomia e responsabilidade, que é o nosso capítulo 16. E para transitarmos então para o nosso versículo, ou nosso texto do 14 ao 18, a pergunta que nós podemos fazer então ou não é quem entra no reino, ou quem pode entrar no reino. A pergunta passa a ser: como viver no reino de Deus? Como eu devo ser? Como eu devo me comportar? Como meu coração deve pensar, deve agir? Como viver no reino de Deus? E aqui nós podemos fazer algumas observações muito importantes. Os fariseus ouviram todas essas coisas, todos os ensinos de Jesus. Os fariseus não estavam desinformados, conheciam a palavra, não estavam confusos, não estavam distantes do ensino de Jesus. E o texto vai dizer dos fariseus que eram avarentos. Ouviram tudo isso e o ridicularizavam. A reação dos fariseus às palavras de Jesus foi de zombaria. Ou seja, o problema principal desses homens não era falta de conhecimento, falta de luz, mas de resistência a ela. Jesus toca no ídolo deles. Jesus toca no centro do coração deles, na estrutura da vida deles. E a reação deles então é o escárnio, é a zombaria. E Lucas faz questão de nos dizer isso. Então Jesus vai mudar o tom e vai ensinar. Vai do geral
para o objetivo. E é nesse cenário que Jesus expõe o coração da religiosidade deles. A aparência de vida deles é o que Jesus agora vai confrontar. Por isso, diante disto, Jesus vai mostrar que o maior perigo não é a falta de religião, mas é uma fé viva para manter a aparência diante dos homens. Uma fé vivida para manter a aparência diante dos homens. Eu disse ano passado aos adolescentes na igreja JMC, que até vi isso recentemente depois no filme, e é interessante observar, é que todas as pessoas têm uma religião. Todas elas, independente de qual seja, até aquele que não se diz religioso, cultua alguém, algo ou alguma coisa. Ou seja, o problema então do ser humano não é a falta da religião em si. E o problema principalmente que Jesus está tratando aqui não é a falta do conhecimento bíblico, não é a falta da religião que eles têm, mas é porque eles usam a religião para serem bem vistos pelos homens da sociedade. Então nós vamos ver 3 verdades que vai nos fazer, ou que vão nos fazer, abandonar então a fé aparente e viver para o Senhor. E a primeira verdade que o texto nos mostra está no versículo 14 e no versículo 15. E a primeira verdade é: abandone a autojustificação diante dos homens. O quadro que nós estamos diante aqui, ou que está diante de nós aqui, é justamente esse. O maior perigo da religiosidade não é a ausência de fé. Como eu disse, todo ser humano tem fé, crê em alguma coisa. Nesse sentido do texto, nós podemos ver que a fé daqueles homens era treinada, cuidada para funcionar diante das pessoas, não diante de Deus. Eles não estavam preocupados como Deus os enxerga, como viveriam no reino de Deus, mas como seriam aceitos e vistos pelas pessoas. É uma fé que sabe o que dizer, que sabe como se vestir, como se comportar, como se apresentar, mas que na vida devocional, no particular, não existe Deus. Não há Deus. Quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, quando se deita a cabeça no travesseiro, ali de fato se encontra o verdadeiro desejo do coração. Ele começam, como diz a palavra de Deus, os maus desejos, as maquinações, os pecados. Por isso é possível ouvir Jesus, entender o que ele diz e ainda assim rejeitá-lo. Lucas 7 nós vimos, ou se você voltar um pouco a sua Bíblia, você vai ver isso, Simão e a mulher pecadora, diante de Cristo, ouvindo sobre Cristo e ainda assim distante de Cristo. Um homem orgulhoso. É possível viver cercado da religião e de afazeres religiosos e ainda assim estar governado por outros senhores. E é isso que Jesus expõe aqui, é uma fé de aparência. Por isso, como que eu abandono a autojustificação diante dos homens? 2 coisas. Primeira delas, expondo o coração que busca aprovação humana. Versículo 14. Os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Lucas não começa descrevendo o erro teológico deles, mas a reação deles, a zombaria. O verbo aqui usado para ridicularizar, para zombar, ele não vai indicar simplesmente uma discordância educada, como alguém que ouve alguma informação e educadamente se afasta, se justifica. Na verdade, o verbo usado aqui carrega uma ideia de escárnio, como eu havia dito, desprezo. Eles desprezavam Jesus, as suas palavras, ironizavam Jesus. Irmãos, isso não é ignorância. Isso é resistência consciente. Eles quiseram rir, ridicularizar, zombar. E esse riso, essa zombaria, é uma defesa do coração deles. E Lucas faz questão de explicar por que eles fazem isso. Porque eles eram avarentos. É uma vida, irmãos, que é movimentada ou movida pelo dinheiro, por aparecer, por serem vistos, por serem apreciados por outras pessoas. Eles não zombavam porque não entenderam. Eles zombavam porque eles não quiseram ceder. Essa foi a reação natural deles. Ouvir a verdade foi difícil, mas para manter a pose, a aparência religiosa, eles preferiram
zombar de Jesus. Essa é uma zombaria externa, visível. Mas quantas vezes, irmãos, nós, depois de descobrirmos uma verdade bíblica, uma verdade espiritual, de descobrirmos como devemos viver no reino de Deus, quantas vezes nós zombamos de Jesus, não à vista das pessoas, mas nós zombamos de Jesus quando pensamos coisas erradas, quando nós sabemos que não devemos falar, fazer, agir, e ainda assim, diante de todo o ensino que temos, nós escolhemos pecar. Nós escolhemos ouvir o nosso coração e não a palavra de Deus. Isso também é zombaria, é escárnio diante de Deus, porque se ouvimos a voz do Senhor nos ensinando a como agir, a como viver, e quando chega o momento de fazermos aquilo que o Senhor nos ensina como habitantes do seu reino, nós não fazemos, nós estamos fazendo como esses fariseus, zombando de Jesus. Mas a segunda coisa que nós devemos fazer para abandonar a autojustificação diante dos homens, depois de expor o nosso coração, a segunda coisa que devemos fazer é confrontar a justiça que Deus rejeita. O versículo 15 diz: mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Porém, Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus não responde à zombaria deles com ironia. Ele responde trazendo um diagnóstico daquilo que ele acabou de ver. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. O problema não é apenas parecer correto, o problema é construir justamente a própria absolvição. Aqueles homens estavam construindo a sua reputação e a sua religião, ao passo de que aquilo que eles fizessem de errado, eles já teriam uma resposta para aquilo de errado que eles estavam vivendo. Eles estavam usando a lei do Senhor para justificar os seus erros. Eles não estão clamando por misericórdia, eles não se enxergam como pecadores, devedores. Eles não se colocam diante de Deus como aqueles necessitados da graça de Deus. Na verdade, eles produzem a sua própria sentença de justiça. Eles assinam o seu próprio plano para se justificarem. Mas Jesus, ele apresenta o critério que não é o critério deles, é o critério final do reino. Jesus diz: porém, Deus conhece o vosso coração. Irmãos, por mais que nós vivamos uma fé hipócrita, uma fé relaxada, uma fé que vive de altos e baixos, por mais que vivamos assim, por mais que vivamos uma fé encenada para parecermos corretos cristãos diante das pessoas, Jesus ele põe um ponto final na nossa apresentação se assim procedermos. Ele diz: porém, Deus conhece o vosso coração. Não adianta fazermos apresentações, não adianta subirmos e cantarmos e pregarmos e evangelizarmos e o nosso coração está sujo. Podemos fingir, irmãos, podemos nos justificar diante dos homens, mas nós não podemos o fazer diante de Deus. Deus conhece o vosso coração. Aqui toda encenação religiosa cai por terra. O Deus que Jesus está anunciando, ele não avalia o currículo espiritual de cada um de nós ou daqueles homens. Jesus não avalia a nossa reputação segundo aquilo que o seu irmão que está do seu lado pode dizer sobre você. Nós não mandamos currículo para nos candidatarmos a uma vaga no reino. Jesus não vai ler o nosso currículo e acreditar nas informações que colocamos ali e a partir delas ter uma ideia sobre nós. Porque nós podemos encher uma folha falando das nossas qualidades, um pouquinho dos nossos defeitos, para não falar que nós somos muito soberbos ou arrogantes. Mas, irmãos, nada disso funciona. Por quê? Porque qualquer palavra que dissermos diante de todos ou diante dos outros, ela não passa pelo filtro do Senhor. Nós devemos agir conforme o reino de Deus exige. Por isso eu digo que toda encenação religiosa cai por terra quando nos deparamos com o Senhor.
Jesus, ele conhece o coração, a intenção, o desejo. Isso, irmãos, é devastador para aquele crente que tenta viver uma fé de aparência. Que tenta ser crente na igreja, mas ele também quer ser o legalzão no mundo. Ele quer ser bem visto nos negócios. Ele quer ser o cara do sistema financeiro, como eu havia dito no início. Ele quer ser o cara do futebol. Ele quer ser o cara que viaja, o cara que mostra uma vida totalmente legal. É alguém que não respeita a palavra de Deus fora da igreja. Se não tem uma turma de crentes, ele gosta de ser o melhor naquele lugar. Ele vai fazer de tudo para aparecer. Isso é devastador, irmãos, para nós. Porque por mais que nós façamos isso à vista dos homens, a palavra de Deus diz, porém, Deus conhece o nosso coração. Aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Ou seja, o que sustenta a fé de aparência, reconhecimento dos outros, prestígio, reputação. O que eu quero ser diante das pessoas, a palavra de Deus vai dizer que é abominação. Se eu tenho um grupo de amigos e eu quero ser legal para estar naquele grupo, se eu tenho um grupo de empreendedores, de empresários, eu preciso fazer de tudo para agradá-los, para ser elevado diante deles, bem visto diante deles. A palavra de Deus diz que isso é abominação. Irmãos, é devastador saber que quando nós nos esforçamos para agradar os outros, nós estamos zombando de Jesus. Quando nós estamos nos esforçando para ser agradável aos homens, ou agradáveis aos homens, nós somos abominações diante do Senhor. Irmãos, não é fácil. Não é fácil olhar para esse texto e nos colocar, ou colocar a nossa vida em confronto com esse texto. Quando Deus vai dizer, ou quando Jesus fala que aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus, esse termo abominação quer dizer que é algo repulsivo. Nós não podemos, irmãos, diante da palavra de Deus, querer agradar a dois senhores. Ou nós somos cristãos, habitantes do reino, ou nós somos ímpios, habitantes do mundo. Os dois não dá. É justamente isso que Jesus está confrontando, a aparência religiosa. A justiça vivida para ser vista, ou a religiosidade vivida para ser vista, ela é insuficiente, porque Deus abomina e detesta. Por isso, uma verdade nesse ponto, ou algumas verdades nesse ponto, é que a fé de aparência, ela vive de comparação. O que eu posso fazer para me enquadrar no círculo social que eu quero pertencer? O que eu preciso fazer para parecer um bom crente, ainda que eu não seja? Mas a fé verdadeira, ela vive de quebrantamento, de arrependimento. Os fariseus, irmãos, eles não estavam fora do ambiente religioso, eles estavam dentro. E ainda assim agindo e vivendo como ímpios, que precisavam se justificar diante dos homens, serem vistos. Eles não estavam longe da palavra, eles estavam ouvindo Jesus. Além de conhecer toda a Escritura, eles estavam ouvindo Jesus. Eles não viviam de escândalos públicos. Eles tinham zelo pela própria aparência, mas viviam de orgulho espiritual oculto. E isso Jesus diz que é abominação. Todos nós aqui, graças a Deus, temos os nossos lares, as nossas casas. Eu brinquei com as crianças no início, mas uma ilustração real para nós pense em alguém que vive com a sua casa totalmente bagunçada. A sala toda desorganizada, a cozinha com a pia cheia de louças, muita roupa suja para ser lavada, o chão todo sujo, e ela vive assim dia após dia. Mas quando sabe que alguém vem visitá-la, ela resolve correr para arrumar a casa. É justamente isso que Jesus está falando aqui, irmãos. Não adianta eu parecer bonito aos olhos de quem me vê, sendo que, na verdade, por dentro eu sou sujo como aquela casa. Não adianta. A fé aparente funciona bem para as pessoas, mas não para Deus. Porém, Deus vê o nosso coração. Não adianta organizarmos, pintarmos, lavarmos e daqui 2 dias começa tudo de novo.
Deus vê o nosso coração, nós não precisamos, não é isso que Deus exige de nós, uma vida de aparência. Por isso, viver diante de Deus significa viver sem dividir a sua vida em áreas visíveis. Você não tem uma vida, eu creio nisso, né? Você tem uma vida de servidão ao Senhor. Você não tem uma vida cristã, uma vida profissional, uma vida acadêmica, uma vida sentimental. Você tem uma vida. E essas esferas da sua vida são controladas por Cristo. Por isso não dá para dividir a vida em áreas. E áreas que você pode cuidar porque são visíveis e abandonar porque não são visíveis. Você não pode fazer isso. Os fariseus, eles não eram ateus. Eles eram religiosos. O problema deles não estava na ausência da fé, mas nessa fé que foi treinada para parecer piedosa. Eu pareço crente, mas não sou. Por isso é possível orar bonito, tocar bonito, cantar bonito, pregar muito bem. É possível conhecer as palavras certas, mas viver diante de Deus de forma errada. Jesus diz assim: o teu pai que vem em secreto. Deus, ele vê o que está externo, mas ele também vê o que está oculto. E isso mata a fé de aparência na raiz. Se Jesus vê o que está em secreto, então não adianta eu fingir a minha fé. É possível você estar presente em tudo que a igreja faz e ainda assim só ter uma reputação espiritual e não uma vida com Deus. É possível você parecer espiritual para outras pessoas, mas quando chega em casa é um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho, um péssimo empregado, um péssimo patrão, um péssimo amigo. É possível, irmãos, ter essa aparência religiosa, parecer de fato cristão, mas quando estamos no particular, nós negociamos o nosso caráter e fazemos coisas terríveis. Viver diante de Deus é lembrar que Ele vê o tom de voz, o desejo do nosso coração, as palavras que nós dizemos, os pensamentos que nós temos. Deus não conhece apenas aquilo que falamos, cantamos, mas Ele conhece aquilo que pensamos, as nossas reações. Por isso, por que nós vivemos assim ou por que viver assim? Irmãos, Cristo nos amou sem exigir nada em troca, aparência nenhuma, somente devoção. Ele nos viu por inteiro, Ele conhece o meu coração, o seu coração. Se você foi amado por Deus, você não precisa sustentar uma imagem diante dos outros. Você não precisa da atenção de outras pessoas. Você foi amado por Deus. Você pode viver diante de Deus com verdade, arrependimento sincero, descanso. Irmãos, eu não sei se vocês podem afirmar isso, mas viver diante de Deus não é pesado, não é difícil. É uma alegria, é liberdade. Você não está preso à condição de outras pessoas ou de outros senhores. Você está livre para viver aquilo que Deus te chamou para viver. Mas também a segunda verdade que nós vamos ver é que você precisa reconhecer a permanência do padrão de Deus. O padrão do reino não muda. Você precisa entender isso. O versículo 16 e 17, Jesus vai dizer isso. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O quadro desses dois versículos, o que nós vamos ver aqui, é que quando alguém vive de aparência, ela sempre busca uma saída respeitável, mas muitas das vezes ela está querendo dizer assim: eu não quero obedecer. Eu não quero obedecer a palavra do Senhor. Eu quero fingir que obedeço, mas eu não quero obedecer. Em vez disso, ela se esconde atrás de algumas frases muito bonitas e piedosas que talvez você já tenha ouvido, ou talvez você já tenha até dito. Talvez você ouviu assim: os tempos mudaram. O contexto é outro. Hoje a realidade é diferente. Olha como nós escondemos atrás de palavras que só querem mostrar que nós não queremos obedecer aquilo que a palavra manda,
Por quê? Porque nós justificamos, olha, nós nos justificamos, ou justificamos os nossos erros, dizendo que os tempos mudaram, que o contexto agora é outro, hoje a realidade é diferente, não precisa agirmos assim. Irmãos, Jesus conhece muito bem esse movimento do nosso coração. Por isso ele expõe justamente essa fé aparente. Ele vai fechar justamente todas essas portas, essas rotas de fuga. Jesus vai mostrar que a chegada do reino não relativiza a santidade de Deus. Na verdade, é o contrário. Ele torna essa santidade ainda mais clara e inescapável. Portanto, como que eu reconheço a permanência do padrão de Deus? Em primeiro lugar, entendendo a transição histórica natural. Jesus não anula a lei e os profetas. Jesus reconhece sim que há uma mudança na história da redenção. Existe um até João, que é esse ponto de transição que nós vemos, mas agora João é a porta de entrada do reino, que agora vem com clareza, urgência. Mas essa transição não significa que a lei do Senhor e aquilo que os profetas disseram ficou para trás. Jesus, na verdade, não diminui o padrão de Deus, ele anuncia justamente que esse padrão ainda é elevado. E o verbo aqui usado, ele carrega a ideia de urgência, de tensão, de decisão. O reino não se adapta ao coração humano. Na verdade, ele expõe o coração do homem. E é exatamente aqui que a fé de aparência se incomoda, porque o reino exige entrega real. Não ajuste externo. Não é mudar o comportamento, é o coração. O reino exige um coração transformado. Não dá para conviver com aquilo que o reino exige de nós com aquilo que o mundo quer de nós. Não dá para conciliar. São senhores diferentes. O senhor desse reino é o Pai, é Cristo. O senhor do mundo é o diabo. Com toda a autoridade que Deus o deixou ter. Mas é o pecado e o diabo que governam as pessoas, e no reino é Cristo. Então não dá, irmãos, para conviver ou ser crente e meio ímpio. Não dá. Portanto, nós precisamos entender que a lei de Deus continua valendo para nós. Ela foi cumprida em Cristo, verdade. Mas nós precisamos observar os mandamentos do Senhor. Mas além disso, nós precisamos nos submeter à autoridade imutável da lei de Deus. Por isso que o versículo 17 fala que é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio sequer cair da lei. Ela está em vigor a todos nós. Jesus vai dizer que o evangelho não suaviza o que os profetas disseram. Ele, na verdade, completa, fecha. O argumento é simples. O universo pode cair, mas a lei do Senhor continua para sempre. Ela não é uma escada de autojustificação. Ela é uma expressão do próprio caráter de Deus. Por isso, irmãos, o problema nunca foi a lei. O problema nunca é a palavra de Deus. O problema, irmão, sempre foi que o homem tenta usar a lei de Deus para se justificar, para parecer correto e justo diante dos homens. O Evangelho não diminui a obediência ou a necessidade da obediência. O Evangelho só remove o mérito do homem. Entre agora o homem ter que oferecer para que o homem, o ser humano, obedeça. A fé verdadeira, então, não negocia o padrão do reino. Ela se rende a ele, porque é sustentada pela graça. A fé de aparência, ela tenta moldar Deus, recalibrar Deus, mas a fé verdadeira se submete a esse Deus que não muda. Então, sempre que alguém começa a se justificar, ou justificar a sua desobediência com aquelas palavras que eu disse, ou com linguagem religiosa, quer dizer que algo no seu coração já está errado. O reino não foi anunciado para nos acomodarmos a ele, para a nossa conveniência, mas o reino foi anunciado para transformar a nossa vida. E algo simples para nós entendermos um pouco mais pense no ar-condicionado ou num termômetro. O termômetro, ele simplesmente mede a temperatura do lugar em que ele é colocado. Aqueles que são pais sabem que quando as crianças estão com febre, elas precisam ali saber qual a temperatura que as crianças estão.
E o termômetro só vai mostrar a temperatura. Ele não ajusta a temperatura. Então, nesse sentido, é como se alguém que pegasse esse termômetro, olhasse a temperatura dele e não concordasse com a temperatura do termômetro e falasse: o termômetro está errado. Eu vou tentar agora ajustar o ambiente para que o termômetro se adeque àquilo que eu quero. A fé de aparência faz isso. Ela faz isso com a palavra de Deus. Ela não muda a palavra de Deus, mas ela tenta. Ela tenta se justificar, ela tenta mudar, ela tenta moldar. A fé de aparência, ela tenta mudar o padrão. Por isso, uma pergunta que fica para nós, nesse segundo ponto, é onde você tem tentado suavizar o texto ou a palavra de Deus para não confrontar o seu próprio coração? Porque Jesus está nos confrontando com essa palavra. Onde você tem recorrido? Você tem recorrido aos amigos, à cultura, aquilo que é errado? Você tem recorrido ao contexto, ao tempo, à complexidade? Os tempos mudaram, as coisas mudaram, isso já não é válido mais hoje. Você tem olhado para a Escritura para tentar entender melhor ela, ou para correr dela, ou para fugir dela? Os fariseus, irmãos, não rejeitaram a lei dizendo que ela era falsa. Os fariseus, eles tentaram moldar o termômetro que é a lei ao seu próprio bel prazer. Eles tentaram ajustar para que eles não fossem confrontados por ela. Só que isso continua acontecendo hoje, irmãos. Na prática, isso aparece quando nós escolhemos quais textos bíblicos nós vamos obedecer. Eu estou lendo o texto, estou lendo a Bíblia, estou fazendo estudo bíblico, estou fazendo devocional, mas eu tenho lido algumas coisas que não dá. Eu prefiro fazer. E quando nós aceitamos o que a Bíblia fala para não fazer e fazemos, nossas escolhas, então, nós relativizamos o que expõe o nosso pecado. Porque se a palavra de Deus deve ser seguida, mas eu vou escolher como se fosse um self-service, aquilo que eu vou ou não fazer, aquilo que eu vou ou não comer, eu estou fazendo o quê? Zombando, ridicularizando das palavras de Jesus. Quando nós usamos a Bíblia só para explicar o que os outros fazem, e nós evitamos que ela nos explique, nós estamos zombando de Jesus. Jesus deixa 5 coisas claras aqui. A chegada do reino não torna a obediência opcional. Não há opção de obedecer, só existe obedecer. A chegada do reino não anula a santidade de Deus. Ele agora mostra o padrão completo dessa santidade. O reino ilumina plenamente a nossa vida. O reino não diminui o padrão e ele nos chama a nos render por inteiro. Por isso, obedecer a palavra não é um peso quando lembramos quem Cristo é. Cristo é o mesmo Senhor que afirmou que a lei não cai. Que a lei que não cai foi aquele que cumpriu perfeitamente. Quem é Cristo? É aquele que cumpriu a lei do Senhor, que nos ama. E não por si só, mas por amor a nós. Nós não nos submetemos à Escritura ou à palavra de Deus para que Deus nos aceite, ou para que as outras pessoas agora nos vejam como boas pessoas e nos aceitem também. Nós nos submetemos à lei do Senhor e à palavra de Deus porque Cristo já nos aceitou. É um movimento natural, a submissão ao Senhor, porque o Senhor nos amou. Quem ama Jesus não negocia a palavra de Deus, porque sabe o preço que Ele pagou para nos reconciliar com Deus. E a terceira e última verdade que nós vemos nesse texto é: submeta a sua vida à autoridade inegociável do reino de Deus, que é o versículo 18. Na sua Bíblia, provavelmente, esse versículo está separado do texto anterior, parecendo que Jesus agora muda de assunto, que agora ele deixa de lado aquilo que ele estava falando e agora inicia um novo assunto. Mas, na verdade, depois de expor a fé aparente daqueles homens e fechar todas as rotas de fuga que eles pudessem tentar ou ter, Jesus agora faz algo muito intencional. Jesus, ele sai do princípio geral e agora mostra na prática aquilo que aqueles homens devem fazer. Ele encosta agora a palavra, ele se encosta diante deles, chega diante deles, escolhe uma área onde a religião ou a prática daqueles homens historicamente sempre tentou dar um jeito
Porque se vocês se lembrarem, Jesus ele é questionado acerca do adultério em certa passagem bíblica, uma mulher é levada a eles. Jesus agora o que ele faz? Ele pega algo daquela cultura, ou que aqueles homens faziam, e agora exemplifica todas as palavras que ele tinha acabado de dizer. Jesus vai falar do divórcio. Eu aqui não vou explicar se pode ou se não pode, eu vou simplesmente explicar aquilo que Jesus faz ao usar esse texto para mostrar para eles que a fé de aparência não funciona. Jesus não está mudando de assunto, como eu disse, ele está agora mostrando como que o reino funciona na prática. A fé de aparência costuma dizer que você deve aceitar o reino, desde que ele não governe tudo. Mas na verdade o reino de Deus, ele governa todas as coisas. Então, sustentar ou submeter a autoridade, a sua vida à autoridade inegociável do reino de Deus, envolve rejeitar uma ética moldada pela conveniência pessoal. Jesus vai dizer: todo aquele que repudiar sua mulher e se casar com outra comete adultério, e aquele que casar com a repudiada pelo marido também comete adultério. Jesus então escolhe esse tema sensível, conhecido frequentemente e relativizado por eles. O ponto aqui então não é discutir todos os detalhes possíveis sobre o divórcio, mas perceber o que Jesus está fazendo. Ele toma agora um mandamento claro da lei e o reafirma sem suavizar. Jesus mostra que a vontade de Deus não se ajusta à conveniência humana, mesmo quando essa conveniência é revestida de justificativas religiosas. A fé de aparência sempre tenta separar a espiritualidade da obediência. E geralmente as pessoas dizem: Deus entende, a situação é complexa, o importante é o coração. Mas Jesus responde mostrando que o coração verdadeiro, ele se revela na obediência. A fé em Deus verdadeira se revela na obediência. Aqui o reino desmonta a ética, a área neutra, não existe mais obediência seletiva, é integral. E também uma segunda coisa é viver. Viver a justiça do reino, que alcança todas as áreas da vida, ou todas as esferas da vida. O reino de Deus, então, irmãos, ele não é discurso. Jesus agora vai usar justamente o adultério para mostrar para aquele povo que há como colocar a palavra e a vida do reino em prática. E não é fazendo o que eles estavam fazendo, é observando a lei e os mandamentos do Senhor. O reino de Deus não é discurso, ele é governo. Ele não reina, ou Jesus não reina apenas sobre crenças abstratas, coisas distantes, mas sobre escolhas reais, como o casamento, por exemplo. Relacionamentos, decisões, caminhos. A fé verdadeira, irmãos, ela não escolhe aonde Cristo pode mandar. Não dá para nós construirmos um palácio ou um castelo, fazermos salões e colocarmos plaquinhas lá de Cristo, de Cristo, de Cristo. Meu, de Cristo. Se eu sou cristão, os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas decisões, tudo aquilo que há em mim é governado por Cristo. Eu me rendo ao senhorio completo de Cristo. E esse é o ponto central desse terceiro ponto. A nossa obediência a Deus, ela não nasce do nosso medo, ou da tentativa de nós parecermos boas pessoas ou corretos. A nossa obediência, ela nasce da graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas, de um coração transformado. Nós já não vivemos mais a fé de aparência, ou uma fé de aparência que ela só obedece para manter uma imagem positiva diante das pessoas. Essa fé verdadeira, ela só existe, a obediência só está presente porque ela foi alcançada, ou nós fomos alcançados pelo reino. Então, sempre que tentamos manter Cristo como Salvador, mas não como Senhor, estamos apenas refinando a fé, ou tendo uma fé aparente. Eu quero alguém que me salve. Isso entra na minha mente, isso eu quero, mas eu não quero um Senhor. Eu quero alguém que me salve, porque eu não quero perecer, eu não quero ser condenado. Mas ter um Senhor é ter alguém que mande em mim. Eu não quero isso. É o que aqueles homens estavam fazendo. Eu não quero isso. Eu quero uma fé aparente. Eu quero alguém que me salve, mas que me deixe viver do jeito que eu quero. Eu quero permanecer no pecado, permanecer sujo. Eu quero ser um hipócrita diante de Deus, porque eu só quero alguém que me salve. Eu não quero alguém
que mande em mim. O reino de Deus, irmãos, então ele não aceita essa coexistência pacífica com o mundo ou com outro senhor. Nós devemos nos entregar totalmente a esse reino. Há pessoas que tentam manter essa fé. Pessoas tentam manter a fé e uma vida de pecados ao mesmo tempo. É uma aplicação natural desse texto, uma ilustração natural desse texto. Que é o que Jesus estava dizendo. Não adianta parecer santo e não ser santo. Mas em nossos dias ainda existem pessoas que acham que podem fazer isso. Que podem ter uma vida de santidade aparente, mas viver uma vida de pecado imundo. Essas pessoas não rejeitam Deus. Elas apenas pedem que Deus não interfira em certas áreas de sua vida. Como eu havia dito. Eu tenho uma casa, mas existe um quarto que Jesus não pode entrar. O resto eu entrego para Ele. O resto eu permito. Né? As pessoas gostam de dizer assim, eu permito. Mas aqui não pode, aqui é meu. Mas com o tempo, irmãos, essa falsa sensação de domínio, ou essa falsa sensação de que eu consigo controlar e viver essas duas vidas, isso não produz liberdade. Na verdade, isso nos divide ainda mais. Isso causa danos muito severos ao nosso coração, porque nós agora vivemos com medo, culpa constante, nós vivemos cansados, desgastados, porque nós temos que sustentar dois tipos de vida. Uma vida cristã e uma vida ímpia. Uma vida cristã para os meus irmãos, para os meus pais, para os meus amigos, para os meus filhos. E uma vida ímpia para os meus colegas de trabalho, de escola, de futebol. Isso com o tempo vai nos desgastando, nos enfraquecendo. E não só fisicamente, mas espiritualmente. Só que do contrário, irmãos, o que Jesus está dizendo é que o reino não destrói a vida de ninguém. Na verdade, o reino agora reorganiza, porque nós agora entendemos qual é a prioridade da nossa vida. Portanto, esse texto nos leva a perguntas diretas que nós não podemos fugir delas. Em quais áreas da sua vida você ainda pede que Deus apenas assine as decisões que você já tomou? Você já tomou decisões e não quis mudar, só quer que Deus que Deus abençoe elas? Quais são as esferas da sua vida? Onde você diz Senhor, mas não se submete? Onde que na sua vida a fé só é um discurso, só é uma aparência, mas quando você está sozinho, ela não é real. Você na verdade se entrega àquilo que a Bíblia chama de mais detestável. Jesus então escolhe esse exemplo concreto para mostrar por que o reino não é teoria. Esse reino não governa apenas o que falamos no culto, mas o que escolhemos quando ninguém está olhando. O Evangelho, irmãos, não nos chama para uma fé que se adapta à nossa vontade, mas justamente para o contrário, para uma fé que se rende à vontade de Deus, que é sustentada pela graça de Cristo. Fechando o terceiro ponto, para nós concluirmos já a nossa mensagem. Quando o reino de Deus alcança as áreas difíceis da nossa vida, ou quando nós somos confrontados com os nossos pecados, Cristo ele não quer somente nos ferir. É verdade, Cristo quer que sintamos o peso do nosso pecado para que nós nos arrependamos dele. Mas o desejo de Jesus não é que nós somente sintamos dor pelo nosso pecado, mas é porque Jesus nos ama demais para nos deixar com o coração dividido. Então, quando esse texto nos confronta, se nós estamos vivendo uma fé aparente, e por trás das cortinas nós somos pecadores, ímpios, só escolhemos uma hipocrisia, uma fé hipócrita, não vivemos uma fé verdadeira, Cristo não nos confronta para nós somente sentirmos dor. Ele quer nos mostrar o seu amor, porque Ele nos ama tanto, que Ele não quer deixar que o nosso coração seja dividido entre dois senhores, ou entre o pecado e a graça. O amor verdadeiro, irmãos, ele não governa somente o discurso, ou aquilo que falamos, ou fingimos, ou fazemos. Ele governa toda a nossa vida. E o amor de Cristo por nós, irmãos, ele foi tão completo, que Ele não deixou nenhuma área intocada. A cruz é a prova disso. Então, quem ama Jesus,
Ele não pergunta onde eu posso obedecer menos. Quando eu digo onde eu posso obedecer menos, é quando eu conheço a palavra de Deus. Onde eu posso dar um jeitinho para desobedecer? Quem ama Jesus de verdade, ele só pergunta onde eu posso honrar mais o meu Senhor. Concluindo, irmãos, a nossa mensagem. No início eu falei daquele homem que viveu para parecer um empreendedor de sucesso, um mentor de sucesso, um palestrante de sucesso, alguém que teve muito sucesso no meio financeiro, alguém próspero, rico. E quando olhamos para aquela história que parecia apenas um relato comum de uma vida de algumas pessoas que talvez você possa conhecer, na verdade isso nos mostrava uma existência que funciona bem diante dos outros. Uma aparência que foi organizada, respeitada, elogiada, mas que por dentro havia rachaduras escondidas, áreas interditadas, lugares ou coisas que eram feias. Mas agora, depois de lermos esse texto de Lucas, aqui 16, entendemos que aquela história não era apenas uma ilustração. Não é algo abstrato. É um espelho colocado diante de nós. Porque em grande medida ou em pequena medida, muitas vezes nós falhamos na nossa fé. Muitas vezes nós vivemos somente uma fé aparente. E onde nós deveríamos insistir um pouco mais, nos esforçar um pouco mais, nós não fazemos. Porque é exatamente isso que Jesus expõe quando diz que vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Eu queria que isso ficasse em nosso coração, em nossa mente, que Deus conhece o nosso coração. Os fariseus viviam para manter uma imagem, conheciam a lei, falavam de Deus, frequentavam os templos, mas o critério de vida deles não era o olhar de Deus, era a aprovação das pessoas que estavam à volta deles. Mas Jesus deixou claro que essa fé que é vivida diante dos homens, ou essa aparência, ela é rejeitável, ela é abominável diante de Deus. Mas o Evangelho não termina na denúncia. Jesus não somente denuncia a hipocrisia, porque tudo aquilo que Jesus confronta nesse texto, ele resolve em si mesmo. Enquanto os fariseus se justificavam diante dos homens, Jesus viveu inteiramente diante do Pai, cumprindo tudo aquilo que ninguém conseguiu cumprir. A lei do Senhor. Ele mesmo declarou em Mateus capítulo 5, verso 17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Enquanto aqueles homens buscavam ser vistos, Jesus escolheu o caminho do esvaziamento, como diz Filipenses. Enquanto eles se justificavam ou ajustavam a lei ao próprio conforto, Cristo cumpre perfeitamente, mas não para si, porque ele não precisava, mas por nós. E ainda mais do que isso, na cruz, Jesus levou sobre si não somente os pecados escandalosos que nós cometemos, mas também a nossa falsa justiça, nossa hipocrisia religiosa, nossa fé de aparência, tudo aquilo que as pessoas ao nosso redor não conhecem, mas Deus conhece. Por isso que 2 Coríntios 5:21 fala que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui está o coração do Evangelho, irmãos. Deus não aceita a nossa justiça de vitrine. Ele nos oferece a justiça de Cristo. Por isso o chamado desse sermão não é simplesmente mude o seu comportamento. Na verdade, é mude o seu coração. Paulo vai falar aos Gálatas, tendo começado no Espírito, quereis agora vos aperfeiçoar na carne? Cristo não veio para reformar, irmãos, simplesmente a nossa aparência. Ele veio para justificar pecadores. E quando somos justificados, nós temos paz com Deus. Por isso, para terminarmos, 1 Coríntios 10:31 vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você vive diante dos homens, sua fé sempre será um palco cansativo, estável e angustiante. Mas se você vive diante de Deus, em Cristo encontrará descanso, verdade e vida. Porque somente Cristo nos liberta de uma vida aparente, de aparência. Somente Cristo sustenta uma fé verdadeira. E somente em Cristo nós somos chamados a viver corandeu, diante da face de Deus. Por fim, a pergunta que esse texto então nos deixa não é retórica, ela é eterna. Diante de quem você está vivendo? De Deus ou dos homens? É diante desse Deus, pela graça, pela cruz e para a sua glória,
que somos chamados a viver. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos, Deus, o Teu nome nessa manhã. Nós acabamos de ver, ó Deus, o Senhor Jesus confrontando, Pai, fariseus. Homens que viviam, Pai, de aparência religiosa, de uma fé falsa, Deus. Não uma fé verdadeira que entrega tudo aos seus pés, mas que moldam, ó Deus, ou tentam moldar a verdade da Tua palavra para se auto-justificar. Pecando dia após dia, Pai. E ainda por cima, Deus, pecando no nível tão alto de chegar ao ponto de tentarem mudar a Tua palavra, Pai. Mas, Deus, que a Tua palavra, Pai, seja confronto a nós, que diante dela o nosso coração tenha sido exposto, Pai. Não aos outros ou aos nossos irmãos, mas exposto ao Senhor. Exposto a nós mesmos, ó Deus. E que nós tenhamos, ó Pai, olhado para Ele e entendido, Senhor, que em algumas áreas ou em algumas esferas nós temos vivido essa fé aparente. Essa fé que se justifica para sermos bem vistos, para parecermos legais, para parecermos santos, para não perdermos a amizade do mundo ou para não perdermos a amizade do círculo religioso. Mas, ó Deus, que acima de tudo, Pai, nós entendamos que não podemos servir a esses dois senhores. Nós precisamos servir, ó Pai, ao Senhor, porque nós seremos tidos por culpados se continuarmos vivendo uma fé fingida, uma fé falsa, uma fé, Deus, que não é verdadeira. Uma fé que não foi confrontada pela Tua palavra, como habitantes do reino, Deus, como habitantes do Teu reino, Pai. Nós precisamos viver, ó Pai, de acordo com o padrão que o Senhor estabeleceu. O objetivo, Deus, não é apenas o nosso comportamento, também, Pai, mas moldado e transformado pelo nosso coração através da graça do Senhor. Por isso, Deus, que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, não leve em conta, Deus, aquilo que nós já fizemos, pecamos. Perdoa-nos, ó Deus, não leve em conta a incapacidade, Deus, aqui no momento da transmissão da Tua palavra, mas que o Teu Espírito tenha falado conosco, ó Pai, e operado em nós, nos levando a nos arrepender dos nossos pecados, ó Pai, e entregarmos a nossa vida para o Senhor. Uma nossa vida completa, a nossa vida por inteiro, e não resguardando, Pai, nenhuma área, nenhuma esfera, e nenhum cômodo sequer da nossa vida, Pai, ao Seu senhorio. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém e amém.